Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Recentemente, falei em uma conferência e nela anunciei o que falaríamos em cada sessão, tendo publicado isso com quase um ano de antecedência. Quando comecei a falar, perguntei às pessoas que estavam reunidas: quantos de vocês realmente leram o texto que estudaríamos? A resposta foi muito decepcionante. Muito poucas pessoas. Estou falando de indivíduos que pegaram um avião, investiram centenas de dólares para viajar até esta conferência, reservaram um hotel, arcaram com a alimentação e todos os demais custos envolvidos. Ou seja, elas fizeram grandes sacrifícios, mas ainda assim não leram o texto nem se prepararam para os ensinamentos que iriam encontrar. O que eu penso a esse respeito é: e quanto a você? Você leu o capítulo 6 de Apocalipse em preparação para este estudo? Veja, uma das coisas que devemos fazer nós devemos estudar com antecedência, ler esses versículos, pedir a Deus que nos ensine de forma que, quando ouvirmos os ensinamentos, sejam eles meus ou de outra pessoa, estaremos melhor preparados para entendê-los, aprendê-los e, assim, incorporá-los em nossa vida. Porque Apocalipse capítulo 6 é vital para estarmos preparados e não sermos abalados nos últimos dias. Então, mais uma vez, vamos voltar para onde paramos na semana passada. Apocalipse 6, versículo 1. Nós falamos sobre o fato que, de maneira única, este capítulo inicia com o Messias abrindo os selos. Ele faz isso para cada selo. Porém, isso só é mencionado aqui. Por quê? Para enfatizar que ele está no controle. Versículo 1. Observei quando o Cordeiro, lembra do Cordeiro, o Redentor? Quando ele abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi uma das 4 criaturas dizer com voz de trovão: venha e veja. Esse é um convite que implica numa mudança. Ele diz: venha. A questão é: você vai responder? Você é sábio o suficiente? Você é humilde o suficiente? Você está interessado o suficiente para entender o que o futuro reserva? Somente quando você sabe o que esperar, que você pode se preparar adequadamente. Minha avaliação é a seguinte: o que vejo no corpo de crentes hoje e o que vejo no judaísmo é uma quase total ignorância em relação aos profetas. Nós não estudamos os profetas, e os profetas, de acordo com este livro do Apocalipse, revelam o testemunho e o caráter do Messias. Eles revelam o que vai acontecer nos últimos dias. Então lemos no versículo 1. Ele diz que há 4 criaturas, e um dos 4 seres viventes dizem com voz forte. Ele diz: venha e veja, que significa mova-se, e implica uma mudança. Tenha uma nova perspectiva. Versículo 2. João está falando e diz: olhei e eis um cavalo branco. A cor branca, muitas vezes, está relacionada à pureza. Mas outra coisa importante, e isso vai ser mais relevante nesta passagem: o branco também pode significar conquistador ou estar no controle. Vou dar um exemplo relacionado à cultura. Em praticamente todas essas culturas, isso se mostra quase unanimemente verdadeiro. Do que estamos falando? Quando alguém se rende. Quando alguém reconhece que foi capturado e se rende, geralmente segura uma bandeira branca. Aquele que se sentou sobre este primeiro cavalo, que é um cavalo branco. Preste atenção a todas as pistas que vamos receber.
pois recebemos pistas para cada um desses 3 primeiros cavaleiros para que entendamos a mensagem importante que é encontrada no 4º e último cavaleiro. Se não fizermos essa conexão, teremos dificuldades em entender este capítulo. Versículo 2. Eu olhei e eis um cavalo branco, e aquele que se sentou sobre ele, ou montou nele, empunhava um arco. Um arco estava em sua mão. Isto se compara a um arco e flecha. E o que é isso? É uma arma. Uma arma muito, muito popular naquela época. Uma das armas mais letais. Então ele tinha um arco e o que ele fez? Continue lendo o versículo que diz: E foi-lhe dada uma coroa. Por quê? Então ele diz: Porque ele saiu vencendo e para vencer. Veja, por 2 vezes ele usa a palavra vencer. Ele tinha uma arma, e ele a usou e ele venceu, conquistou. O que vemos aqui é que o mundo será levado à submissão a este primeiro cavaleiro. Vou mencionar novamente que haverá uma conexão entre todos esses 3 primeiros cavaleiros e o 4º. Em essência, eles são um, e isso ficará claro logo logo. Olhe novamente agora o versículo 3. Estamos prontos para o 2º selo. Quando ele abriu o 2º selo, ouvi a 2ª criatura dizer: Venha e veja. Então saiu outro cavalo. Mas este cavalo, o 2º cavalo, era vermelho. Mas o que o vermelho tem a ver com isso? A cor vermelha está ligada ao derramamento de sangue ou à guerra. Veja, este primeiro assumiu o controle, mas ele também assumiu o controle para derramar sangue. Ele ia agir com um objetivo: eliminar toda a oposição a si. Esse era o seu plano. E quero ressaltar que precisamos nos lembrar de uma coisa. Tudo isso está acontecendo, e não é a ira de Deus. Lembre-se daquele versículo sobre o qual falamos na semana passada, onde diz em 1 Tessalonicenses 5:9, você não foi designado para a ira. Isso não é a ira. Nós fomos designados para a salvação. E podemos ser salvos em meio a coisas terríveis. E é isso que está acontecendo aqui. Coisas terríveis vão acontecer. Por que eu digo isso? Olhe novamente no versículo 4 que diz: O 2º cavaleiro montou em um cavalo vermelho. E observe que diz que seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra. Mas por que isso é tão importante? Entenda a conexão. Muitas pessoas vão pensar: vamos voltar à nossa discussão de Daniel capítulo 8, da qual falamos na semana passada. Haverá uma besta do Oriente. Ela cometerá atrocidades e é conhecida como o bárbaro. O mundo se sentirá tomado pelo desespero diante dele. Ele sairá do leste e avançará para o oeste, para o norte e para o sul, e não haverá ninguém capaz de detê-lo. É isso que Daniel diz. Em seguida, usa a frase Pitom. De repente, levanta-se outra besta, desta vez do oeste. Ela se moverá pela terra, mas não tocará o solo. Por que isso é tão importante? Trata-se de uma forma profética, usada há cerca de 3.000 anos, para descrever algo sobrenatural que se desloca, que viaja sem tocar o chão. Então, esta segunda besta do oeste é sobrenatural em sua natureza. E ela vai destruir a primeira besta e todos vão pensar: que maravilha! E ela vai ter autoridade e poder. E o que vai fazer? Ela vai usar esse poder para derramar mais sangue. Ela vai tirar a paz. Lembra do que a Escritura diz? Quando as palavras paz e segurança são usadas, significa destruição repentina. Nós vemos o primeiro cavaleiro, o que está no cavalo branco, assumindo o comando, mas ele vai tirar a paz da terra. Observe o que ele diz no final do versículo 4. De modo que os homens se matassem uns aos outros, e ele recebeu uma grande espada. O que eu quero que você veja é o seguinte: o primeiro cavaleiro branco, ele tem um arco e ele sai conquistando. Lembre-se que ele é um conquistador. O segundo cavaleiro do cavalo vermelho, ele vai tirar a paz da terra, ele vai matar pessoas
e ele terá uma grande espada. Lembra? Ele terá uma grande espada em sua mão. Vá agora para o versículo 5, o terceiro selo. Quando ele abriu o terceiro selo, ouviu a terceira criatura dizendo: Venha e veja. Olhei e eis um cavalo preto. Agora lembre-se, o cavalo branco referia-se a conquistar. O cavalo vermelho referia-se ao derramamento de sangue, ou à guerra, ou à destruição da paz. E o preto referia-se à morte. Mas eu te pergunto, qual é uma das causas que provocam a morte? A fome e a peste, e elas andam de mãos dadas. Por que eu digo isso? Porque eu li antes. Observe o que é falado no versículo 5, ao final. Diz que este cavalo preto e o cavaleiro sentado nele. Observe o que ele tinha. Tinha na mão uma balança. E para que serviam as balanças naquela época? Para pesar as coisas. Com qual propósito? Para descobrir o valor de algo. Observe o que diz a seguir: uma medida de trigo por um denário. Não é uma grande quantidade de trigo. Um denário é o salário de um trabalhador normal. Então, vai levar um dia inteiro para comprar uma quantidade relativamente pequena de trigo. Também encontramos neste mesmo versículo 3 medidas de cevada por um denário. Então, o que isso está nos dizendo? Estamos aprendendo que o preço dos alimentos vai disparar. Quando o preço dos alimentos dispara? Em tempos de fome e peste. Depois, lemos no final do versículo: mas não danifique o azeite e o vinho. Por que isso é importante? Porque o azeite simboliza o Espírito Santo. Mesmo em meio ao derramamento de sangue, a fome e a peste, mesmo diante da morte, o azeite, ou seja, a presença do Espírito Santo, continuará agindo e operando. A que isso se refere? Ao vinho. O vinho também não será danificado, o que significa que não haverá mudanças. E tudo isso é muito simbólico. O óleo é o Espírito Santo. E o que é o vinho? Na Escritura, o vinho é sinônimo de alegria. O que esta passagem está nos ensinando é que, apesar das atrocidades e dificuldades, o Espírito de Deus ainda agirá. Em segundo lugar, nossa alegria não se baseia em nossas circunstâncias. Nossa alegria se baseia em nosso relacionamento com o Messias Yeshua, isto é, em Jesus de Nazaré. Se baseia em conhecer a Deus, conhecer a sua salvação. Então, por causa de tudo isso, o versículo nos diz que os que possuem o Espírito de Deus também terão alegria. Essas coisas terríveis não vão nos afastar de onde Deus quer que estejamos. Agora chegamos aos interessantes cavaleiros. Vamos ler então o versículo 7. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a quarta besta, ou criatura, dizendo: Venha e veja, e eis um cavalo. Preste atenção a este cavalo. Percebam que em inglês, em português e em outras línguas, diferentes adjetivos são usados para descrever este quarto cavalo. Lembra que o primeiro era branco, o segundo vermelho, o terceiro preto e agora o quarto. Alguns dizem que ele é pintado ou manchado, mas aqui está a verdade. A palavra grega usada aqui está intimamente relacionada à cor verde. Por quê? Vou compartilhar uma citação com você. Depois, olhe no livro de Jeremias, capítulo 30. Em Jeremias, capítulo 30, versículos 5 e 6, há uma pergunta e uma resposta. A pergunta é: pode um homem dar à luz a uma criança? Claro que a resposta é: não, ele não pode. Então a segunda pergunta é: se um homem não dá à luz, isto é, se ele não tem dores de parto, por que eu olho e vejo cada homem com as mãos sobre os lombos curvados em dor excruciante? E a cor do seu rosto é verde. O que temos aqui é a palavra do Antigo Testamento correspondente à palavra do Novo Testamento que aparece aqui em Apocalipse, capítulo 6, com este quarto cavaleiro. A cor deste cavalo refere-se à dor excruciante. É isso que está acontecendo aqui. Estes são tempos de grande aflição.
E temos que ter cuidado, pois alguém pode dizer: espere um segundo. Você sabe que os crentes não estarão aqui nesta época, porque temos uma promessa. É verdade, nós temos. Qual é essa promessa? A promessa é que não vamos experimentar a ira de Deus. Mas essa não é a ira de Deus. Você vai ver, sem qualquer dúvida, que é a fonte de tudo o que falamos. Que é que vai sair e vencer? Quem é que vai sair e vencer? Quem é que vai derramar sangue e tirar a paz da terra? Quem é que está agindo e provocando esta fome e esta peste que causa muitas mortes e faz subir o preço dos alimentos? Olhe novamente, versículo 8. Olhei e eis um cavalo esverdeado, e o seu cavaleiro chamava-se. O que sua Bíblia diz? Morte. Morte nunca é sinônimo de Deus. O que vemos a respeito do nosso Deus vivo é simplesmente isso. Ele é um Deus da vida. O Messias diz: eu vim a este mundo para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Do que ele está falando? Da vida do reino. Então do quarto cavalo, como ele é chamado? Morte. Observe de onde ele vem. Nós lemos Shaol, ou seja, e o Hades, o lugar dos mortos, o seguia de perto. Então, o versículo nos diz que este quarto cavaleiro sai do Shaol, que é o lugar da morte, ou o Hades, ou do inferno. E como ele é chamado? Morte. Você então diz: por que você acha que há uma relação intrínseca entre este quarto cavalo e os 3 primeiros? Vou te dizer a razão. Não deixe espaço para outra interpretação. O que vemos aqui que está acontecendo em Apocalipse capítulo 6 não é a ira de Deus, não é o julgamento de Deus, mas é perseguição satânica. Em nenhum lugar na Escritura nos é prometido que não passaremos por perseguição satânica nesta era. O Messias passou por ela. Ele disse que o mundo o odiava, então o mundo nos odiará. Satanás se moveu contra ele, e ele também se moverá contra nós. Por que eu digo que há essa conexão entre os 3 primeiros cavaleiros com o quarto? Observe o que lemos na segunda metade do versículo 8. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra. O que isso significa? Vamos dizer isso de outra forma. Ele conquistou um quarto da terra. Alguns estudiosos irão apontar que a massa de terra, toda a massa de terra, é o equivalente a 1/4 do globo. 3/4 são de água e 1/4 é de terra. Então, o que esse versículo descreve é um reinado mundano, um governo mundial exercido por este chamado morte, que sai do Sheol, o lugar da morte, o inferno. Observe outra coisa. Diz aqui que ele foi autorizado a matar. Como? Vejamos no versículo 8. Pela espada. Por que isso é importante? Porque se você considerar o segundo cavaleiro, foi dada a ele uma espada, enquanto os primeiros cavaleiros estão conquistando. Então diz aqui que foi dado a ele governar 1/4 de terra. Isto também indica conquista. Depois lemos que ele mata pela espada. Essa é a segunda forma de destruição. Mas não apenas com a espada. Também diz pela peste, ou melhor, pela fome, pela peste, e por meio de animais selvagens. Quando não há comida, o que acontece? Surgem pestes e animais selvagens começam a se aproximar, tornando-se ainda mais perigosos porque estão desesperados por alimento. Sem dúvida, o que está sendo ensinado aqui, o que está sendo revelado é que essa conexão entre o primeiro, o segundo e o terceiro cavaleiros com o quarto, eles são, em essência, um. Todos estão enraizados em Satanás, aquele que sai do inferno, que é chamado de morte. É ele que está trazendo muitas mudanças. Vamos pausar agora por um momento, porque o que vai acontecer? É isso que acredito ser tão importante para compreendermos. Existe uma conexão entre Daniel, capítulo 8, a besta do leste,
e o anticristo que sai do oeste e a destrói. Quem é esta besta do leste? Eu acredito que é o Islã. O Islã está se movendo do leste para o oeste, para o norte e para o sul. É bárbaro. Está enraizado no terrorismo. E não estou falando do extremo Islã. Estou falando apenas do Islã. Na verdade, não há outras formas disso. Hoje, para ser politicamente correto, chamamos de extremismo. Mas as pessoas que estão fazendo terrorismo e matando outras estão simplesmente colocando em prática o princípio de Maomé. Se você estudar história, Maomé queria controlar grandes massas de terra. Ele utilizou todas as técnicas que pôde, inclusive pegando elementos de diferentes religiões para criar uma nova fé que unisse as pessoas sob seu comando. E quem não se juntasse, o que ele disse? Mate o infiel. É isso que está acontecendo hoje. Então, o que estamos vendo hoje no horizonte é esta besta do leste. Quem vai destruí-la? Veremos que é o anticristo. E uma das coisas que ele dirá será: nós não podemos mais tolerar essas formas extremas de religião. Tudo o que ouvimos hoje é um alerta sobre essas posições extremas. Sabe de uma coisa? Se você acredita no Messias Yeshua e acredita neste livro, você será chamado de extremista. E o anticristo entrará no poder. Ele governará e lutará contra esses extremistas. Naquele dia e naquela época seremos você e eu. Por que eu digo isso? Bem, vamos agora para o quinto selo. Veja o versículo 9. E quando ele abriu o quinto selo, e vi debaixo do altar. Aqui está a questão. Quando o altar é usado, o que vem à mente? Muitas vezes, os cristãos dirão que o altar é um lugar de oração. Bem, isso é verdade, mas também é um lugar de sacrifício ou morte. Todas essas coisas são relevantes. O que está sendo revelado a nós aqui é que haverá muitas pessoas que serão sacrificadas, ou seja, que serão mortas. Mais uma vez, versículo 9. E quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham. Então, de quem estamos falando aqui? Daqueles que tinham o testemunho de Deus. A quem ele se refere? A você e eu, crentes, que valorizamos a Escritura. Que fazem o quê? Que são mortos porque irão viver o que este livro diz. Aqui novamente pergunto: esta é a ira de Deus? Não, Deus não é a fonte disso. Em instantes, vamos constatar isso, sem dúvida alguma. Quem é a fonte disto? Aquele que é chamado de morte, que sai do poço do inferno. É isso que vimos no selo anterior. Versículo 9. E quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro? Quem está falando isso? Os crentes. Seremos nós que entenderemos a santidade e a fidelidade de Deus. E Ele é fiel à sua palavra. A questão é: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro? Até que julgues e vingues o sangue dos que habitam sobre a terra? Nós já mencionamos, acho que uma ou duas vezes, alguns termos importantes no livro do Apocalipse. Há uma distinção entre dois grupos de pessoas. E esses dois grupos não têm nada a ver com onde literalmente estão fisicamente. Estou falando sobre os que habitam nos céus e aqueles que habitam na terra. Isso não tem relação alguma com onde eles estão, mas sim com a lealdade deles. Neste relato, os que são leais à terra, isto é, ao anticristo, eles vão matar. Quem? Os crentes dessa época. É por isso que diz, olhe novamente o versículo 10. Eles clamavam em alta voz e disseram: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, até que julgues e vingues o sangue dos que habitam sobre a terra? Que foram os que mataram esses crentes.
E foi dada a cada homem uma veste branca. E foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que seriam mortos no futuro. Aqui, novamente, a quem estamos nos referindo? Aos crentes, aos que reverenciam a palavra de Deus, aqueles cujas vidas são um testemunho da palavra de Deus. Eles estão sendo mortos, mas Deus diz que há um número determinado. Essas coisas. Lembra do que lemos no livro de Mateus, capítulo 24? Ele diz: essas coisas devem acontecer. Por quê? No final, o maior número de pessoas será salvo. Agora, o que eu quero que você veja ao concluirmos esta mensagem é que até agora a ira de Deus nem sequer foi mencionada neste livro. Tudo isso é perseguição satânica. As pessoas que estão sofrendo e sendo mortas no 5º selo são crentes. E não é até a próxima semana, quando chegarmos ao 6º selo, que teremos o indício da ira de Deus no horizonte. Ela ainda não vem, é apenas anunciada. Por isso é tão importante que compreendamos esses eventos, pois acredito que estamos muito próximos dos acontecimentos de Daniel, capítulo 8. Daquela primeira guerra que estabelecerá a administração e o governo. De quem? Do anticristo neste mundo. E muitos crentes serão pegos de surpresa por isso. A questão é: você será? Bem, estamos sem tempo. Até a próxima semana, quando continuaremos em Apocalipse, capítulo 6. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.